Se você tivesse fama, dinheiro e reconhecimento, você acredita que seria mais feliz? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da Elis Regina. Confesso que não sou fã dela, nunca acompanhei de perto o trabalho dela, até porque quando ela faleceu eu tinha apenas 1 ano de idade. Ixi, já contei a minha idade, agora já era. Enfim, mas nesse final de semana eu pude assistir o filme, né, da Elis Regina e algumas coisas me chamaram a atenção. Sempre me chamou a atenção, antes de eu ver o filme, o fato dela ter morrido muito nova, muito precocemente. O laudo médico atestou que ela fez uma overdose, uma combinação de cocaína e bebida, álcool. Não dá certo. Isso gerou nela uma parada cardíaca, demorou para encontrarem ela, até chegar no hospital. Quando chegou, já não tinha mais o que fazer. A família até contestou esse laudo, né, porque não queria deixar essa imagem dela e que prevalecesse apenas e que ficasse só a imagem para os fãs daquela cantora maravilhosa com uma linda voz. Gosto de alguma música ou outra, mas não é a minha cantora preferida, tá? Porém, a Elis Regina, ela sempre foi conhecida como uma pessoa de gênio muito forte. Inclusive, um dos apelidos dela era Pimentinha. Ela era um pouco explosiva, ela não tinha medo, ela batia de frente. Na história, no filme, claro que não dá para saber até que ponto é realidade, até que ponto é ficção, mas vamos nos ater um pouco aos dados que o filme trouxe e aquilo que a gente conhece sobre a vida e a história dela. Ela veio muito nova, né? Ela saiu do Rio Grande do Sul e ela veio muito nova para o Rio de Janeiro, com o pai. Ela tinha 16 anos e ela começou a cantar num barzinho e o pessoal gostou, fez sucesso. Porém, o pai teve que voltar, ficar com a família, né, a mãe, e ela falou que iria ficar bem, iria ficar ali mandando dinheiro para a família. E o tempo foi passando, ela foi crescendo, foi se desenvolvendo na sua carreira, mas eu sinto que faltou ali um suporte familiar. Se a gente pensar uma moça de 16 anos, que estrutura emocional ela tinha, né? Que bagagem e suporte ela tinha, porque de repente ela explodiu e ela teve que lidar rapidamente, teve que aprender a lidar com uma série de questões da vida adulta e da sua carreira, da sua personalidade. Então foi algo que não foi, acredito, pensamento meu, acredito que não tenha sido trabalhado, não tenha dado tempo, porque essa fama veio muito rápido. E ela era muito competitiva. Na mesma época que ela cantava, ela era muito comparada a Sueli Campelo e isso incomodava ela demais. Ela não gostava de ser comparada a Sueli Campelo e não gostava de ficar em segundo lugar. Ela queria ser sempre a primeira. O filme também colocou algumas cenas assim de que ela não sabia o que ela queria, ou pelo menos ela achava que sabia, que ela queria a fama, o sucesso, viajou, ganhou muitos festivais. Mas no final do filme, quando ela está casada pela segunda vez, já é mãe de 3 filhos, perto ali do falecimento dela, o ex-marido pergunta para ela, né, e briga: o que você quer mais? O que você quer mais? Você não sabe o que você quer da sua vida. Na realidade, toda aquela fama, todo aquele sucesso incomodou de certa forma, porque ela queria cantar, ela queria ser famosa, queria ser reconhecida só. Ela não queria ter que lidar com uma ditadura, do qual ela sofria pressão, ela não queria ter que lidar com uma competição, ela não tinha estrutura para lidar com os fãs, ela não tinha estrutura para lidar com ela mesma. Faltou uma bagagem emocional, faltou aí um bom autoconhecimento, porque uma pessoa que aparentemente a gente deduz que tinha tudo, então faltava algo interno, porque externamente ok, mas e internamente, como é que fica, né? E parece que aquele dom dela, que era inegável, acabou virando contra ela. E aí eu lembrei da mitologia grega, o toque de Midas, que Midas era um rei que foi agraciado por Dionísio,
com um desejo. E ele falou, ó, você pode pedir o que você quiser. E aí o Midas pede, eu queria muito poder fazer ouro, né? Eu queria tudo que eu tocasse virar ouro. E ele era muito ganancioso, muito ambicioso. Dizem que ele deitava e as moedas, e ele se cobria com moedas, tipo estilo tio Patinhas, sabe? Então, ele no outro dia amanheceu, seu pedido, seu desejo foi realizado, e então ele começou a tocar em todas as coisas e transformando tudo em ouro. Passou um período, passou um tempo, ele ficou com fome, resolveu ir comer. Foi aí que ele descobriu que tudo, exatamente tudo que ele tocava, pegou a maçã, virou ouro. Pegou um garfo pegou o pão no garfo, virou ouro na hora que o pão encostou na sua língua. E aí, de repente, a sua filha entra no salão, vem abraçá-lo e abraça e ela vira ouro. Midas então fica desesperado e pede para que Dionísio tire esse dom, porque aquilo que era para ter sido uma dádiva acabou virando uma maldição. E a minha associação é sim com a Elis Regina, que o dom dela acabou virando uma maldição para ela. Ela, em algumas entrevistas que eu assisti, ela fala que a parte mais difícil não era cantar. A parte mais difícil era ter que lidar com os executivos de gravadora. Ela era uma pessoa que tentava colocar compositores desconhecidos em seus discos, e isso incomodava as gravadoras, porque os executivos estavam preocupados com a questão financeira. Então, é uma pena que aos 36 anos ela tenha tido uma morte tão precoce, mas fica uma reflexão de que o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer para o nosso futuro, o que talvez traria felicidade. Midas depois reconheceu querer ter dinheiro, querer ter ouro não era suficiente, e diz que ele doou toda a sua riqueza. E diz que foi um rei muito generoso e foi um rei muito sábio a partir dali. Espero que você tenha aprendido também a lição com a mitologia grega, que é uma lenda, e também com a história da Elis Regina e de tantos outros artistas que a gente vê que tem tudo, aparentemente tem tudo, mas falta alguma coisa internamente, né? E é importante a gente trabalhar isso, o autoconhecimento, quem nós somos, o que nós queremos e o que realmente vai nos trazer felicidade. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Não se esqueça de inscrever no nosso canal, isso ajuda muito. Curtir, deixar um like, deixar um comentário para próximos vídeos e compartilhe.